E amigo, em que momento da sua infância ou adolescência que veio o diagnóstico da sua deficiência? Como isso rolou? Veio quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, foi na época ali pré-adolescência também, naqueles estirões de crescimento. E a professora de educação física começou a reparar que tinha uma corcunda aparecendo, que as costelas estavam indo mais pra frente, tinha um leve desnível das pernas. E aí falou pra minha mãe me levar no ortopedista de coluna especificamente pra fazer os exames. Fui lá e tive que fazer raio-x panorâmico, ressonância magnética, tomografia. E foi aí que descobriram que eu tinha neurofibromatose, que era uma doença que meu pai também tinha, que faz com que nasçam pequenas bolinhas de gordura pelo corpo. No caso do meu pai, ele nascia debaixo da pele, então ele vivia tendo que fazer microcirurgias para tirar essas bolinhas. No meu caso, não foi na pele, foi entre as duas vértebras da coluna. Então, por conta de ter essa bolinha, a coluna fez uma escoliose em C. E quem tem escoliose sabe que a escoliose puxa outros tipos de deficiências na coluna, como a lordose e a cifose. Lordose na região lombar, que faz um C também, e a lordose aqui, a cifose aqui na região dos ombros. E aí descobriu-se isso, e foi um caos na minha vida, assim, porque aí o meu corpo foi crescendo cada vez mais, tudo bem que eu sou baixinho, então não foi tanto, mas ele foi crescendo cada vez mais e foi ficando mais aparente essa coluna desse jeito. Então foi bem nessa fase que eu descobri, não que eu era uma pessoa com deficiência, porque eu não tinha esse conhecimento ainda, mas que eu era uma pessoa com um corpo diferente, assim. Primeiro foi assim que foi a leitura, então. Foi. Meu corpo é diferente. É diferente pra não falar um corpo, meu corpo era feio, meu corpo é horroroso, meu corpo… Uma autoestima Mas isso aí baixíssima, ficou pra assim. trás. Ficou super. Mas na época era isso que Exatamente. passava. E é louco, porque é justamente numa época, né, onde todos os adolescentes estão vivendo muitas mudanças. Então se incluiu, ainda mais a gente que é LGBT, que é tipo, que é mais tenso ainda, mas ainda se incluiu essa coisa. Nessa época, rolou um momento assim de você ter que passar em muitos médicos, ter que pensar em cirurgia. Rolou esse tempo? Como foi? A partir disso, eu continuei nesse mesmo ortopedista de coluna, pra ele examinar, porque eu fazia exame a cada 6 meses, assim, porque como o corpo ia crescendo, ele queria ver se a coluna não tava ali apertando o pulmão, apertando o coração, o que tava rolando aqui internamente. Então, a cada 6 meses eu tinha que fazer esses exames, eu odiava fazer ressonância, porque você tinha que ficar naquela maca ali, com aquele tubo gigantesco, fazendo um barulho horroroso. E aí, a primeira vez que eu fiz ressonância, o médico falou, olha… você não pode engolir saliva, tá, amigo? É só falar isso que começa a passar. Esse caos de não pode engolir saliva me percorreu todos os exames. Mas enfim, eu tive que fazer esses exames, aí o que o médico indicou era eu fazer natação, porque a natação ajudava ali a manter a coluna onde estava, ela não ia voltar a uma coluna ereta, porque como esse nódulo da minha coluna já estava desde que eu nasci, então não tinha o que fazer para essa coluna ser uma coluna ereta. Se descobrisse isso lá atrás, poderia usar colete, e aí a coluna seria uma coluna ereta. Mas como eu descobri isso só depois, não tinha muito o que fazer. Então eu tinha que fazer natação para segurar a coluna ali como tava. E também fazer RPG, que é uma fisioterapia pra coluna. Também odiava isso, porque… Nossa, é muito chato RPG. Muito chato. E tudo me lembrava que eu fazia isso por conta desse corpo, né? Então eu ia para sessões de RPG, pra natação também. E era uma coisa muito ruim, porque eu não queria estar ali. Não porque eu não gostava de natação, mas porque eu fazia natação por causa do meu corpo. Então, tudo levava a coisa, tipo, eu tô nesse ambiente porque meu corpo é desse jeito, sabe? É uma coisa até que o movimento Corpo Livre fala muito sobre isso, né? Que é quando você começa a praticar exercício por querer mudar o seu corpo, né? Por não gostar do seu corpo, não querer que ele seja desse jeito, a chance de dar ruim é muito grande, porque você tá escolhendo o motivo errado, né? Você teria que fazer por gostar do seu corpo. Eu gosto tanto dele que quero cuidar dele, não o contrário, né? E como que foi a construção dessa autoestima, amigo? Porque você não tem mais esse pensamento. Como é que foi a construção pra chegar nesse lugar que você tá hoje? Olha, eu vim daquela etapa de… Puta, que bosta, meu corpo é assim, muito triste. Pra depois uma fase de… tá bom. É isso, É né? isso, não tem muito o que eu fazer. Uma coisa mais de aceitação. E a fase do empoderamento em si, ele veio muito perto ali da pandemia. Realmente É ficou… recente, então. É recente, super, Muito essa questão durante, de… inclusive, a pandemia, né? Essa questão de me entender como uma pessoa com deficiência. Porque antes eu falava, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um corpo torto. Mesmo já aceitando, não era mais um pesar,
mas eu não colocava nas nomenclaturas certas. E eu também eu não me entendia como uma pessoa com deficiência, porque todo mundo até então tinha esse pensamento que deficiência são pessoas com cadeira de rodas, pessoas cegas. E como eu não consegui entender que o meu corpo também tinha uma deficiência, não eu consegui me incluir dentro disso. Foi aí, na pandemia também, eu comecei a ler sobre isso. E comecei a entender, tipo, gente, peraí, eu também sou uma pessoa com deficiência. Então, eu também preciso de acessibilidade para algumas coisas. O meu corpo não pode fazer certas coisas, ou ele pode fazer certas coisas. Comecei a entender mais o meu corpo dentro desse aspecto de pessoa com deficiência. E saber quais são os limites que o meu corpo tem e começar a respeitar ele. Porque antes era isso, tô sentindo dor. Tô sentindo dor por causa da minha coluna, mas eu quero fazer isso, então eu vou com dor mesmo. Hoje eu penso assim, não, eu sei que eu não posso, que nem eu adorava fazer trilha, adorava acampar, mas eu… Adorava fazer Não, trilha, eu era Rafael. escoteiro. Eu adorava, mas eu ia, mas eu gostava… A gente tem uma história de trilha ótima também pra Nossa. contar, a gente já Só conta. que eu sentia muitas dores, mas como eu tava curtindo o rolê, eu continuava com dor mesmo. Hoje eu já sei que, tipo, não, eu não posso acampar. Tipo, eu podia acampar se levasse um colchonetezinho e tal, essas coisas todas. Porque eu preciso de um fofinho. Levando o meu ortobon, Você tá eu entendendo? acampo em qualquer lugar. Mas hoje em dia, eu já sei falar que não. Eu não consigo fazer uma trilha, carregar uma mochila por sei lá quantas horas. Tô entendendo limites. né? Exatamente. Então, eu acho que a partir daí veio esse ponderamento. E eu comecei a falar, eu preciso falar disso na internet. Porque influenciadores com deficiência que falam sobre isso, são poucos até então. A gente tem o Ivan Barão, a gente tem o Davis, a Mariana Torquato. A gente tem a Pequena Lô, que faz vídeos de humor e são incríveis. A Lorena, né? que tá aqui Exatamente, Lorena Eltz aqui da Dia. Então, eu acho que a nossa presença, falar sobre os vários tipos de deficiência, eu acho que é muito importante. Eu comecei a ver exatamente sobre isso. Eu acho que eu preciso colocar minha deficiência para jogo, mostrar como é meu corpo de verdade e falar, o meu corpo também existe, assim como o seu corpo também existe, tendo essa mesma deficiência que eu, ou outro tipo de deficiência também. Ou mesmo sem ter deficiência. Exatamente. E esse empoderamento, ele vai pra todas as áreas da tua vida, né? Porque eu imagino o quanto isso não deve ter afetado teu trabalho, tua Totalmente. sexualidade, todas as coisas que são você, no final das contas. Eu comecei a entender também que lá atrás, como eu não era o adolescentinho mais quisto, que todo mundo queria pegar e tal, eu consigo entender que sim, foi por conta do mundo ser capacitista, do mundo ali endeusar um tipo de beleza e tal. Antes eu via como tristeza, mas hoje eu vejo mais como uma crítica mesmo. De saber que o mundo continua assim, é claro, mas o meu autorrespeito é totalmente diferente do que era antes, assim. Então, sim, esse empoderamento veio pra tudo. Eu acho que hoje me sinto até muito mais piranha do que antes. Na questão de ter mais coragem. Não só de, tipo, se mais sente livre, como né? é, né? Qualquer pessoa que já encontrou o Rafael numa balada, pelo amor de Deus. Mas acho que isso é muito importante, porque… Ser piranha, se com sentir… Não, mas acho que se sentir livre pra exercer tua sexualidade, tua sensualidade, enfim… É totalmente ligado à tua autoestima. É você se sentir digno e bonito e qualquer coisa pra Super. receber amor e receber olhar, né? E é louco, porque o Rafa, você sempre teve uma ligação muito forte com a aparência, com relação ao seu cabelo, por exemplo, né? Rafael já teve um cabelo que se esticasse chegava na bunda, não era não? Era até metade aqui do ombro, assim, Caramba. A das gente costas. ia pra show, pra festas, as pessoas paravam a gente Sim. pra falar o quanto o cabelo do Rafael era Aliás, tô bonito. nesse processo. Já esse cabelo vai estar grande Vai de estar novo. grandão. A gente vai deixar crescer junto. Vamos, amigo. ser as irmãs Galvão, eu e você. E aí, então o Rafael sempre teve isso, mas sempre rolava, né, até uma coisa meio, eu vou me esconder no meu cabelo, né? Porque, tipo, super. é o Sansão, entendeu? E na minha personalidade também, na questão de sempre chamar muita atenção. Era aquilo. Eu queria me esconder por causa do meu corpo, mas queria chamar atenção por causa da minha personalidade. E eu conseguia, assim. Eu chegava, eu conquistava qualquer pessoa de grupinhos de amigos diferentes. Não, 10 de 10. A cada 10 amigos meus, 10, depois que conheci o Rafael, falava, ai, leva o Rafa! Rafinha não quer ir, não? Às vezes nem queria que eu fosse, queria só que eu levasse o Rafael. Mas acho que é isso. Eu acho que quando, nessa parte de conquista afetiva e sexual, quando a gente entende que você… das armas que você pode jogar, é isso. Eu entendo que a minha personalidade de ser engraçadinho, de ser a bicha da coreô… Eu entendo que também isso pode ser um atrativo. Então, eu demorei pra cair nessa. Quando eu caí nessa, eu percebi que, tipo… Não, eu também posso ser uma pessoa atraente nesse sentido. Eu brinco muito da diferença da palavra atraente e atrativo, né? Nossa. Eu falo que o atraente é mais a coisa do… Estou olhando e estou me atraindo por você. O atrativo é mais que te chama. Que vai além da aparência, do atraente.
Olha como ele é um Achei poeta. isso incrível. O Rafael é um poeta. Você vai ver que ele vai lançar um livro só com Sim. pensamentos dele. A gente podia lançar um livro igual o Gabriel Chalita e o Padre Fábio de Mello, que mandaram o livro que era carta entre eles. Aí, ó. Vamos mandar os nossos WhatsApp? Tá aí, não, tem que tomar cuidado.